como fonte. Seu trabalho consiste, sobretudo, em criar relações entre as passagens e entre os comentários, intercalar textos e variar cláusulas. Portanto, mais que um autor de um comentário ao Apocalipse, Beato de Liébana é um compilador, que coleta e une essas passagens e outras obras e autores, e cria uma forte trama, entre todos esses conteúdos materiais. No caso do manuscrito que a gente vai trabalhar aqui nessa comunicação, que é o Beato de Facundus, ele recebe esse nome por conta de Facundus, que é o copista, mas também é conhecido como Beato de Fernando I Sancho, em relação ao casal real de Fernando e Castelo, e foi encomendado em 1047. No Beato de Facundus, o texto do comentário Apocalipse é dividido em 12 livros, que se estruturam basicamente por uma sequência de fragmentos do livro do Apocalipse, chamado de História, seguidos a cada fragmento por duas explanações, uma imagética e outra textual. Nas explanações textuais, chamadas de explanatio, significa a explicação do texto anterior, o Beato de Liébana repete cada uma das frases do texto anterior, do Apocalipse, e explica o significado pela intercalação de comentários desses vários autores. O texto é também retomado em imagem, ou seja, as imagens elas não se reduzem a uma representação das passagens bíblicas, não são ilustrações do texto no sentido mais estrito e literal. Sua localização entre a história, que é essa passagem do Apocalipse, e a explanatio, a explicação, frisa o papel interpretativo da imagem, aquele que não se subordina a indicações textuais, mas faz uso delas para gerar outras reflexões. As imagens que a gente vai aqui trabalhar nessa comunicação é uma série de 7 imagens que elas trabalham ali com a entrega das cartas por João aos anjos, às 7 igrejas da Ásia Menor, e a gente observa como que essas imagens elas têm uma configuração muito observável mesmo. Ok. Eu fui escolher. Tá certo, né? Como que essas imagens, essas 7 imagens, elas são muito parecidas em sua composição formal, né? Mas que nem tudo, lógico, está ali descrito pelo texto. E essas composições mais formais, seja ali do uso de cores, da ornamentação, principalmente da moldura, são importantes para criar relações com outras imagens desse manuscrito. Mas essa organização, que ela é seguida entre história, imagem e explanatio, nessa sequência, nem sempre ela é seguida. A gente tem algumas exceções, uma exceção principalmente, em relação ao Beato de Facundus, que é uma imagem da Arca de Noé, que ela ocupa praticamente uma página inteira do manuscrito e divide espaço apenas com 2 colunas de texto, 6 linhas. Né? A imagem da arca ela aparece em meio a uma explanatio, que é um texto de Gregório de Évora, um bispo hispânico do século IV, tomado por Beato de Liébana para falar da identificação da arca com a igreja. Essa explanatio ela explica a entrega da carta por João à Laodiceia, a última carta das 7 a ser entregues. A imagem aparece em um corte abrupto no texto de Gregório de Évora, ou seja, da explanatio, quer dizer, não adota a mesma organização que o restante do comentário Apocalipse, visto que não segue aquela sequência de história, imagem e explanatio. Além disso, esse texto de Évora, que está na explanatio, ele não é uma compilação de vários textos, é um texto completo. Isso também é uma seção dentro desse manuscrito. Nesse texto de Évora aparecem trechos do livro do Gênesis sobre a Arca de Noé, a partir dos quais se cria relações com outros trechos bíblicos e uma interpretação deles, muito próximas ao que se desenvolveria na explanatio. Sobre a Arca de Noé, mais importante que a descrição puramente espacial dos pisos da arca e dos animais que carrega, o texto privilegia as analogias com Cristo e a Igreja, bem como com o texto que antecede essa interpretação. Diz assim o texto de Évora, que usa ali um trecho do Gênesis, para depois explicá-lo. Farás uma arca de 300 côvados de longitude, de 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Farás na arca uma cobertura e a um côvado a arrematará por cima. Um côvado equivale a 66 centímetros, então isso daria uma arca de 19 de altura, 19,8 por 33 de largura e 198 de profundidade. Aí continua o texto, Ponha a porta da arca em seu lado e faça um primeiro piso, um segundo piso e um terceiro. A produção da arca indicará claramente a figura de nossa igreja. Não há dúvida alguma de que Noé representou a figura de Cristo, pois essa arca, que foi construída com madeira incorruptível, indicava, como disse, a fabricação da verdadeira igreja, que vai permanecer sempre com Cristo.
As 7 almas que se concedem ao santo e justo Noé é reconhecido que representam a figura das 7 igrejas, que por Cristo serão livradas da catástrofe do fogo do juízo e vão reinar com Cristo na nova terra. Bom, a gente observa que dentro dessa passagem do texto, a ideia de comparativos e analogias são importantes, pensando que a analogia ela vem do grego ana, que significa por meio de, e legem, que significa assemelhar, ou seja, né, criar ali correspondências a partir de algo que se conhece. Então, segundo o Hilário Franco Júnior, a analogia, abre aspas, né? Analogia é isomorfismo que leva à transferência de propriedades de algo conhecido para outro menos conhecido, isto é, gera conhecimento conectado com outros. O pensamento analógico busca similitudes entre seres, coisas e fenômenos, todos conectados em uma totalidade que os ultrapassa e é comum a cada elemento. Essas correspondências, criadas pelas analogias, são utilizadas para o conhecimento e aproximação com o divino. Aqui lidamos com uma imagem que traça diálogos extensos entre o que é do mundo sensível na cultura cristã medieval, dos animais da arca, da família de Noé, com aquilo que é intangível em sua aproximação com Cristo e a Igreja. O pensamento analógico medieval busca um vínculo entre algo aparente, sensível do mundo terreno e algo oculto, intangível, mas que não é duvidoso. Para Franco Júnior, alcançar o intangível pelo sensível torna-se possível pela observação de um tecido de reflexos, de comparações, de gradações, de metáforas, de símbolos, em suma de analogias. Esse recurso não é exclusivo da teologia cristã, mas existe em diferentes graus como modo de criar relações no discurso. Raciocinar por analogias, frisar relações, não nega o pensamento lógico, aquele que se estrutura de modo linear e encadeado. Pelo contrário, muitas vezes o alimenta. O pensamento analógico, seja ele explorado de modo verbal, pela escrita, ou de modo visual, pela imagem, pelos esquemas, contribui com a construção histórica das funcionalidades da imagem, pois se prontifica a colocar o objeto de estudo em seu lugar, ou seja, de não lhe negar seu tempo e seu corpo. O manuscrito, assim como os elementos que o constituem, texto e imagem de modo mais estrito, são também objetos dessa relação. O texto da Explanatio faz uma relação entre a família de Noé, que ocupa o piso superior da arca, com os filhos de um lado, a mulher de Noé e os outros e a mulher de seus filhos de outro, com as 7 igrejas, aquelas para as quais João levou as cartas no texto anterior. Mas essa correspondência não é mostrada visualmente, ao menos não de mesmo modo que no restante do manuscrito, se a gente for pegar só a parte em si da imagem e não essa relação escrita com a Explanatio. Porque nas outras imagens do manuscrito, se a gente observar, por exemplo, no fólio 46, que é esse primeiro momento em que o manuscrito fala dessas 7 igrejas, de modo visual, a gente tem ali reforçado não apenas o número de elementos visuais, né, dos 7, mas o texto também dentro da imagem. Então, em cima a gente tem os 7 candelabros, né, os 7 castiçais de ouro, embaixo as 7 estrelas e ainda no último piso as 7 igrejas, que são formadas ali por esses arcos, e dentro tem a legenda, escrito cada uma das igrejas, né, o nome delas. E quando em outras imagens a gente tem essa conexão com a presença simbólica dessas igrejas, a gente tem um reforço muito grande ali a partir da presença do próprio arco, em outras imagens, né? Não só nessas que eu estou trazendo, mas também em outras no manuscrito. Mas a gente não vê arcos ao lado do tronco de cada um dos personagens, como a gente pode ver aqui, né? A correspondência. Nós não vemos arcos ao lado do tronco de cada personagem na arca, não é uma coisa assim tão direta. A sua ausência nos leva a pensar a arquitetura da própria arca, que é casa, que é morada celeste e que tem um corpo similar à representação do livro sagrado em outras imagens do Beato de Facundus. Há um jogo de designação visual pela forma pentagonal. Vamos recapitular então. A gente tem a imagem da arca que aparece depois de uma sequência de 7 imagens que são ali da entrega das cartas das igrejas. Há uma proximidade visual muito grande, se a gente for pensar, entre essas imagens da arca, e que faz uma referência, então, também a essas outras imagens que usam o arco como referência, né, a essas igrejas. Na primeira imagem, da entrega para a igreja de Éfeso, o João ele porta um livro que ele é retangular. Aí a gente começa a pensar em questões de detalhe da imagem, daquilo que pode ter ali uma conexão maior de significados também. Então, nessa primeira, o João porta um livro retangular, ornado em ouro. Na imagem seguinte, do fólio 82V, João porta um livro pentagonal. E na seguinte, 87, retangular.
E assim a gente vai numa sequência de alternância entre uma forma retangular e uma forma pentagonal até o fólio 106V, com o livro retangular. As imagens são muito parecidas entre umas com as outras, né? Se a gente for pensar em relações de esquemas, acho que assim fica um pouco mais fácil para a gente perceber essa sequência de imagens. Elas são realmente todas intercaladas ali com o texto, mas seguidas umas das outras. Na sequência, então, a gente percebe que tem ali, na sequência dessas imagens, observamos que a próxima imagem, que é do fólio 109, que é a Arca de Noé, ela assume o formato do livro em pentágono, por analogia à igreja e a Cristo como morada. Na imagem então, seguinte, também no fólio 112V, Deus aparece em seu trono com o livro em forma de pentágono, reforçar a conexão simbólica com os livros portados por João e a arquitetura da arca. A gente tem uma sequência ali entre as imagens, né? Trata-se de jogos que criam diálogos entre as imagens do manuscrito, as quais não podem ser pensadas nem de modo casual, nem mesmo como uma incapacidade para a representação de uma arca flutuante. A arca não sobrevive ao dilúvio por sua força material. Cada elemento diz mais de uma morada e proteção celeste que de um objeto que flutua na água. A linguagem, então, do pensamento analógico é uma linguagem simbólica. Ela conecta o que é conhecido, o símbolo de algo que é misterioso, o significado. Também as bandas de fundo que são usadas nessa arca são de cores já utilizadas nas imagens anteriores das 7 igrejas. Assim como a ornamentação que vem na borda, ela é muito próxima, muito parecida com a ornamentação daquela primeira imagem do ciclo. Então, a gente tem pela ornamentação da própria margem da imagem, dessas imagens, o fechamento de uma série de imagens, que destaca dentro desse conjunto de 98 miniaturas que tem no manuscrito. As outras imagens que estão nesse entre o 78V e o 112, elas se encontram, a própria imagem é um tanto diferente em relação à ornamentação. Assim, observamos como que a apreciação formal da superfície de figuração se dá de modo complexo na relação com as indicações e analogias do texto, no diálogo com as outras imagens e com o texto que elas figuram. A analogia se apoia na semelhança, estabelece vínculos e aponta para a necessidade de se pensar a imagem como uma figura, no sentido mais amplo de figurabilidade. As imagens cristãs, pela encarnação, pertencem ao domínio do que Gilberman chama de figurabilidade, ou simplesmente figura. A noção de figura guarda um sentido latente de mistério teológico. Constitui para os cristãos segundo Gilberman, recurso para aceder a um conjunto que lhes continuava vedado, na intangibilidade de Deus e dos seres divinos. A figura encontra na presença a sua ausência. Ela não representa o ausente de modo direto e fiel como cópia, mas presentifica o ausente através do desvio, ou, como nos atenta Franco Júnior, pela analogia. Essas noções são fundamentais para se compreender a presença da imago na Idade Média em seus 3 domínios, ou seja, das imagens materiais, do imaginário, e que diz respeito também à antropologia e teologia cristã como um todo. O texto bíblico, ele também é uma imago, ou um conjunto de imagens que operam pelo desvio. São Paulo, em sua primeira epístola a Coríntios, fala desse desvio como recurso temporário que deixará de existir quando o terreno e o divino se encontrarem no mesmo plano, no dia do juízo final. Diz assim Coríntios: hoje vemos como por um espelho, em enigmas, mas então será face a face. A teologia cristã, ela fala por imagens no sentido amplo de nada através desse desvio. A sombra de uma árvore não é uma árvore como tal, mas guarda semelhança com o modelo. Um homem justo não é uma árvore, mas é uma árvore plantada às margens de um curso de água. Dá frutos na época certa e suas folhagens nunca secam. Na teologia cristã, o desvio ou a figura e a analogia tornam a imago uma linguagem adequada à linguagem do verbo, aquela que caminha entre o divino e o terreno, que possui poderes ritualísticos e simbólicos para alcançar os homens na terra, sem perder sua referência com o modelo intangível. Essa lógica não se reduz às imagens de Deus, mesmo quando encarnada em Cristo, mas é extensiva a toda a divindade, a todo o fruto que dela provém. Ao considerarmos a imagem da Arca de Noé como um elemento orgânico de um conjunto maior de todo esse manuscrito, percebemos que as analogias propostas pelo texto são exploradas nas tensões criadas entre as imagens. A arca só se torna a morada de Cristo quando é por ele analogicamente carregada na imagem posterior, bem como seu conteúdo remete às 7 igrejas apenas quando tomamos em comparação as imagens antecedentes.
em que a forma da arca já se fazia presente nas mãos dos anjos. Como seria possível estudarmos uma imagem sem considerar que cada traço é analogicamente divino e funcional para o discurso sagrado? Para o estudo de uma imagem em manuscrito, não nos basta olhar para uma vista rígida de representação, destituída de sua apresentação, de sua figurabilidade e poder analógico. Olhamos o corpo do manuscrito, seu corpo material, como um conjunto e como corpo social. As imagens do Beato de Facundos dialogam entre si, dentro do corpo do livro, sem ignorar que cada construção dentro de uma única imagem é uma aproximação a todas as outras imagens, seja do próprio manuscrito, dos outros Beati, ou mesmo da imago, como um conceito mais abrangente. Este diálogo, que em muito ultrapassa a noção de composição formal, opera por vias do pensamento analógico, a presentificar um mundo intangível e misterioso, através daquilo que lhe é conhecido, do símbolo. Obrigada. Bom, Pellegrinelli, mestrando em História pela Universidade Estadual de Londrina e mestrando até daqui a 15 dias, eu acho, né? Ele já vai defender a sua dissertação. Ele vai falar, então, sobre a comunicação intitulada Corpo, Morte e Imagens, a obra de Hilário Franco Júnior como ferramenta de estudo do túmulo de Francisco de Assis. Bom, boa tarde. Como apresentado pela Cristina, eu sou aluno do programa de pós-graduação da UEL. E o trabalho que eu apresento hoje é parte das discussões que eu faço na minha dissertação. A dissertação ela discute a noção de visualidade dentro do franciscanismo do século XIII e como isso se apresenta na Basílica de Assis, onde está sepultado o corpo de Francisco. No trabalho Corpo, Morte, Imagem, a obra de Hilário Franco Júnior. Enfim, Júnior como ferramenta de estudo do túmulo de Francisco de Assis, eu passo pelas questões da analogia e sobre a questão das relíquias na obra do historiador para discutir como a igreja de baixo, a igreja inferior, onde está enterrado o corpo de Francisco, foi projetado como uma grande analogia artística, uma vez que o corpo de Francisco, a princípio, ele foi escondido dentro da igreja, então ninguém sabia direito para onde olhar quando rezava. Começo a leitura. Histórias de santos são ricas em milagres e de episódios extraordinários. Ligada a essa potência do extraordinário, os corpos emergem como receptáculos de poder, espaços privilegiados que guardam a ação milagrosa. O túmulo é o espaço de expressão visual do corpo ali guardado. Fotos, bilhetes, letreiros apresentam o corpo e a vida do morto como seus posteriores gostariam que ele fosse apresentado. O ciclo narrativo da igreja inferior da Basílica de São Francisco em Assis, cremos, se liga intimamente à função tumular que as imagens podem possuir, no local que guarda os restos mortais do santo. Discuto nessa comunicação sobre a possibilidade de funcionamento tumular do ciclo comparado da vida de Francisco e da paixão de Cristo nessa mesma igreja, produzido pelo mestre de São Francisco entre 60 e 65 do século XIII. Considerando-as dentro do pensamento analógico medieval proposto pelo medievalista Hilário Franco Júnior. Na inexistência de um ponto visual específico no século XIII que referenciasse o local onde Francisco estava sepultado, as imagens assumiram protagonismo na apresentação do santo. Francisco ele morreu em 1226. Foi canonizado em 1228. No mesmo ano da canonização, a igreja começou a ser construída. Em 1230, 2 anos depois, a fase inicial do projeto já estava concluída, e Gregório IX, junto aos franciscanos do Sacro Convento, tentaram organizar uma grande cerimônia pública para a transladação do corpo do seu túmulo antigo, na igreja de São Jorge, à nova igreja Basílica de São Francisco. As agiografias de Boaventura de Bagnorédio e dos Três Companheiros
narra uma grande celebração pública, cheia de milagres e eventos extraordinários. Giordano da Giano, um cronista franciscano, por outro lado, informa que os frades tinham muito medo. Nessa época, Assis e Perusa viviam um conflito já histórico, e o medo era que Francisco, durante a cerimônia, fosse roubado. Porém, contrastando com a versão das agiografias, uma bula expedida por Gregório IX, alguns dias após a data em que deveria ser a transladação do corpo, repreende veementemente os frades e todos os habitantes de Assis por, de alguma forma, terem destruído os planos da transladação programada. Não existem outros documentos sobre o ocorrido, mas a tradição dos frades conta que 3 dias antes do programado, um evento foi organizado às pressas e fortemente armado para levar o corpo de Francisco da igreja de São Jorge à Basílica em segredo. Uma cerimônia, então, ocorrida a portas fechadas para poucos convidados e à frente do projeto Freire. Portanto, Francisco ficou sem identificação alguma no prédio, sem nenhuma identificação na memória das pessoas. Ninguém sabia de fato onde Francisco estava. Muito provavelmente embaixo do altar maior, que tradicionalmente era onde se sepultava, mas não necessariamente. Tanto é que o corpo só foi encontrado em meados do século XIX. Francisco, assim, desaparecido, se tornava um santo distante. Os numerosos milagres deixaram de existir, e o culto à urna desapareceu em um primeiro momento. Apesar disso, a Basílica se tornou um grande espaço de peregrinação. Para um peregrino do século XIII, a experiência da Basílica de Francisco de Assis não era só religiosa, mas a devoção estava intrinsecamente ligada à experiência sensível das imagens. O fiel que entra, muito possivelmente pela única vez em sua vida em uma viagem no século XIII na Basílica, encontrava nela um enorme relicário. A nave da igreja inferior é o seu grande corpo de mensagem, teto baixo, paredes largas e escuro. Ao longo dos 3 arcos no projeto original, hoje foi modificado, 6 janelas pequenas iluminavam a nave. O átrio de ingresso provavelmente apresentava um programa iconográfico que se conectava ao da nave, só que ele também foi quase destruído, restam muitos fragmentos, mas não é possível reconstituir. O artista anônimo mestre de São Francisco realizou a decoração inicial da nave e propôs imageticamente a comparação entre Francisco e Cristo, isso entre 60 e 65 do século XIII. Nos mesmos anos, a geografia de Boaventura de Bagnoregio já era escrita e aprovada. Ela, sim, realizando teologicamente essa comparação. O ciclo se estende da primeira volta à metade da terceira, cada uma contendo 2 cenas divididas, no projeto original, pelas janelas, com exceção da terceira, que comportaria um outro espaço onde poderia ser lectório. As cenas foram parcialmente destruídas ainda no final do século XIII para permitir a abertura de capelas laterais privadas. E as imagens do projeto original, várias delas, esvaziadas de sua função narrativa, uma vez que os próprios personagens foram destruídos. Os ornamentos nas colunas se entrecruzam e apresentam as 2 cenas, da direita e da esquerda como conjunto. A esquerda é a vida de Francisco, a direita a paixão de Cristo. A comparação, entretanto, não é sempre clara. Se o despojamento de Francisco, por exemplo, está em frente ao despojamento de Cristo, para ser crucificado, a pregação aos pássaros de Francisco, por outro lado, não dialoga diretamente com a retirada de Cristo na cruz. Não evidentemente. Devemos explicar a possibilidade de associação. Para criar Chiara Frugoni, a comparação ela não é perfeita, mas ela nasce da analogia entre a paixão de Cristo e a paixão humana, da qual Francisco foi um dos seus principais expoentes. O ciclo ele é composto por 10 cenas, 5 à esquerda, 5 à direita. Iniciando à esquerda, a renúncia aos bens paternos por parte de Francisco, e que se despe diante de toda a cidade. E no projeto original deveria comportar o pai de Francisco ali à direita, onde aparece hoje uma parte do manto. Em frente, Cristo se despoja e ele tira as roupas para a crucificação. Cristo que se despe voluntariamente, dá para ver, a gente consegue ver só uma mãozinha do lado esquerdo e uma parte da túnica, mas como se o próprio Cristo estivesse entregando as suas roupas,
É um tema iconográfico bastante incomum no Ocidente nesse período, com pouquíssimas referências nesse momento, como, por exemplo, de uma Bíblia bolonhesa de inspiração oriental. O modelo oriental reforça a origem e o estilo do pintor, mas cremos que a escolha não se deu somente por isso, mas pela possibilidade de conexão da temática com Francisco. Reforça o tom de sacrifício desejado. Cristo quis tirar as suas roupas para o Francisco. A segunda cena da esquerda apresenta o momento em que Francisco aparece em sonho Inocêncio III. E no primeiro momento não quis recebê-lo para escutar a proposta da nova ordem, etc. Francisco aparece em sonho sustentando a Basílica de São João de Latrão, sede do papado de então. Em frente, em correspondência, o momento em que Cristo, já no alto da cruz, confere ao João o cuidado da Virgem. Nesse sentido, Maria ela é sustentada por João, que se apoia no ombro dele. Em uma leitura mariana, a própria Virgem é a Igreja, esposa de Cristo. Há assim uma replicação do gesto de Francisco, que com o ombro segura a Igreja e olha para ela. E João, que com o ombro, no ombro apoia Maria e também olha para ela. A terceira cena é da pregação aos pássaros, cena mais reproduzida na iconografia franciscana no século III até hoje. A historiografia especializada discute a questão dessa cena e dessa temática da pregação aos pássaros como sendo o esvaziamento da função pregadora de Francisco. Como ele era leigo, ele não poderia pregar aos homens, mas somente aos pássaros e criaturas irracionais. Os textos hagiográficos, entretanto, apresentam uma audiência de aves que é formada por diferentes espécies, que uma leitura dos bestiários pode ser encarada como uma diferentes categorias sociais. Ora, Francisco, pregador, não prega a homens, mas revela uma capacidade de pregação muito grande, no sentido de apresentar uma pregação bastante flexível e entendível por diferentes camadas, por diferentes pessoas. Em frente, Cristo é retirado da cruz, já morto, e a comparação que antes era mais explícita se torna um pouco mais complexa. Frugoni levanta a hipótese da comparação em função da pregação. Francisco pregou e conquistou os seus frades, Cristo pregou, conquistou seus seguidores, que agora choram e cuidam da sua morte. Porém, a cena também apresenta personagens de diferentes categorias sociais, tal como as aves. José de Arimateia, que era rico e membro do Senado, Nicodemos, um fariseu, João, um jovem pescador, etc. A quarta cena é a do episódio mais importante da vida de Francisco, a estigmatização. Projetada de acordo com o texto de Celano, apresenta o serafim no meio da cena, com Francisco ajoelhado do lado esquerdo inferior, onde ainda se pode ver uma parte do hábito, bem no cantinho esquerdo inferior. Os textos hagiográficos insistem no misto de alegria pela glória da paixão e sofrimento pela dor do sacrifício. Os estigmas, entretanto, findavam o sofrimento que Francisco carregava ao longo de toda a sua vida de querer sofrer o martírio ou algum sacrifício que fosse digno de santidade. Assim, em frente apresenta, por fim, o fim do sofrimento de Cristo, que jaz morto após longas horas da crucificação, e agora tem os seus seguidores chorando por ele. No último jogo de cena, ao lado esquerdo, Francisco está morto e rodeado por seus frades, que, tocando seu corpo, descobrem os estigmas que ele insistia em esconder. A cena direita está muito destruída e só foi decifrada na década de 80, como sendo a aparição de Cristo em Emaús. Tem detalhes arquitetônicos e à esquerda uma mesa com aquilo que parece ser um personagem. Francisco, estigmatizado, ficou 2 anos com os seus sem que eles soubessem dos estigmas. Assim como Cristo vem reconhecido em Emaús, após um tempo de contato com os seus. Também Francisco, após a morte, é reconhecido em sua fase crística. No complexo de basílicas, entretanto, e mesmo para essa igreja inferior, formado por vários espaços, a leitura moderna, linear e comparada dos ciclos não devia ser aquela dos frades fiéis que ocupavam o espaço.
Diversas relações diferentes são possíveis e que direcionam a compreensão da imagem como meio de relacionamento com o corpo de Francisco. A possibilidade desejada da analogia permitiu a alocação da figura de Francisco na história da salvação, sua assimilação como segundo Cristo e a colocação de sua figura em diferentes papéis ao longo dessa busca humana. Na pintura projetada pelo mestre de São Francisco para a Igreja Interior, identificamos ao menos 3 analogias que cremos protagonistas e que dão sentido ao espaço e explicam ele. O corpo de Francisco e de Cristo são relacionados ao túmulo. O corpo é o elemento imprescindível do culto localizado em um santo. Hilário Franco Júnior, discutindo sobre a função da lógica das relíquias, insiste na potência de proximidade e familiaridade proposta por elas. De Francisco não foram retiradas grandes relíquias corporais, com exceção de um pouco de sangue e uns pedaços de sua pele que se desprenderam do seu lado aberto, estigmatizado. A salvação da humanidade por Cristo, por outro lado, presidiu a transformação física do seu corpo. Foi castigado, pregado e por fim ressuscitado. Tal qual Cristo, a experiência de Francisco também prescindiu de alterações físicas em seu corpo, repetindo as marcas da crucificação em um corpo já castigado pela experiência penitenciária intensa, consistia em castigos corporais bastante constantes. Na nudez da crucificação no ciclo da paixão, o corpo de Cristo é exposto e atualizado na celebração eucarística. Em seu castigo explicitado por Nicodemos, por exemplo, que com um martelo e uma pinça retira os cravos dos seus pés e é constantemente tocado. O corpo de Francisco, por outro lado, só aparece nu na primeira cena e na última, considerando nudez não como porcentagem necessária de corpo descoberto, mas como postura. Francisco se desnuda e abandona tudo o que tem diante da sua cidade e diante de seus pais. Seu corpo, por outro lado, também é desnudado quando em seu lado descobre o seu segredo. Na primeira cena do ciclo de Francisco, ele se despe. E na quarta cena, na primeira cena, Francisco e Cristo se despem e se revelam seus corpos. Na quarta cena, Cristo já deitado em um leito tem seu corpo adorado. Na quinta cena, veio de Francisco, está na mesma posição de Cristo e passar pela mesma admiração. Essa é a cena da morte de Francisco. Utilizou como modelo o lamento sobre Cristo morto e a dormição da Virgem. Assim como a morte de Cristo é assistida pelos seus, frades rodeiam o corpo morto de Francisco. Se a experiência da salvação cristã passou pela transformação do corpo físico de Cristo e a experiência da legitimidade, paixão do franciscanismo, passou também pela alteração física do corpo de Francisco, a experiência de Assis se torna única ao permitir o contato com esse corpo veículo. Por outro lado, as imagens sugerem uma locação do peregrino no espaço, não aquele narrado nos geografias, mas a própria Brasília, e a sua experiência de penitente. A cena do reconhecimento dos estigmas, à esquerda, apresenta ainda um elemento importante para a localização da cena por seus observadores. Segundo as geografias, Francisco morreu na igreja da Porciúncula, a poucos quilômetros de Assis. Lá foi velado pelos frades e por uma grande multidão. A cena pintada pelo mestre de São Francisco figura o momento de seu funeral. O celebrante, com um livro na mão, dois frades com velas e um quarto manuseando o turíbulo. O fundo ainda sugere uma arquitetura eclesiástica com ao menos 2 arcos. O primeiro visível, terminando com uma coluna, e o segundo, que deveria estar presente no espaço que foi destruído. O fiel que visitasse a Basílica de Assis deveria também visitar a Basílica da Igreja Porciúncula, que nesse tempo já era um espaço de peregrinação. Acontece, porém, que a Porciúncula não possui arcos ou abóbadas, mas uma arquitetura simples, pequena e de nave única. A preocupação com a similitude dos espaços não é uma característica do pintor, mas possível ao observador. A igreja em que Francisco é sepultado, na cena pode sugerir a própria basílica e a presentificação daquele momento. É constante também a referência ao Monte Verna na iconografia, o monte onde Francisco é estigmatizado. O monte sugere deserto, peregrinação, é lugar comum na vida dos santos, mas é também alusivo à experiência que vários dos fiéis que ali estavam faziam de peregrinação. Não se trata de uma inovação do mestre de São Francisco. Essa cena do monte é bastante comum, mas é uma leitura possível ao observador.
A decoração ainda, que foi projetada pelo próprio artista, sugere que a igreja seja o grande relicário desse corpo presente, mas ausente a não ser visível. O teto da igreja inferior era pintado em azul escuro e preenchido por vidros convexos que literalmente brilham e refletem a luz das velas, centímetros abaixo as iluminavam. O círculo alaranjado e os raios em torno do círculo de vidro dão o tom celestial desejado. Cada volta é dividida em 4 partes, cada uma delas com 28 a 30 estrelas, no total quase 1000 na Basílica. A igreja era iluminada pelas janelas estreitas, mas principalmente pelas velas, e desse jogo de espelhos entre velas e teto. As colunas, por sua vez, que se estendem da divisão horizontal das paredes e se encontram no centro do teto, são preenchidas por motivos de folhagens, flores e formas geométricas, que marcam a arquitetura e dividem as cenas nos ciclos narrativos. Se usa muito semelhante àquilo que era feito em Roma no mesmo período, por exemplo, na sala gótica do Monastério dos Quatro Santos Coroados, o que evidencia a influência romana laciana do artista, pode delimitar as cenas das imagens e ser parte da estrutura arquitetônica, uma vez que esconde ou dá um novo significado às colunas. A ornamentação da Basílica Inferior funciona dentro de sua dinâmica de iluminação, onde as estrelas são mais evidentes que as colunas, uma vez que a igreja era escura e quem brilhava nas estrelas, e dão um tom de espaço relicário. A igreja deve ser lida como monumento fúnebre e espaço de experiência, onde, tal qual na liturgia de Francisco, a noite sintetiza a sua vivência cristocêntrica e a sua dor com a estigmatização. Ao peregrino, imerso no ambiente de luz e sombras, do calor das lanternas penduradas e do cheiro de incenso, as pinturas da nave eram aquelas mais percebidas, fossem pelo espaço ocupado nas paredes, fosse pela luz que entrava nas pequenas janelas em frente. O pensamento analógico é uma útil ferramenta para pensar os modos de funcionamento das imagens medievais, que por vezes extrapolam os planejamentos funcionais desenvolvidos pelo produtor ou pelo comitente. As relações espaciais, iconográficas e textuais podem ser lidas como uma chave interpretativa própria de seu tempo. A grande analogia da Basílica de São Francisco de Assis, da qual as imagens são parte, é de movimentar a memória coletiva em torno de Francisco, se apropriando dos elementos do próprio Cristo. Bartolomeu de Pisa, por exemplo, em seu A Conformação da Vida do Beato Francisco à Vida do Senhor Jesus, relaciona o túmulo de Francisco ao de Cristo. Cito: assim como o túmulo de Cristo foi selado e vigiado por guardas, o túmulo de Francisco também foi selado para preservar que seu corpo não fosse visto por ninguém. Na impossibilidade de acesso ao corpo, o altar maior se tornou o ponto central da igreja, mas acessível apenas aos clérigos. Os fiéis, entretanto, eram submergidos em uma enorme estrutura arquitetônica, que foi decorada como relicário, tal como os objetos que guardam as relíquias, contava a história do corpo ali contido. Brilhava e era apresentado como joia e objeto de espaço de experiência sensorial. Muito obrigado.